Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas, com muita alegria, estamos começando mais um programa. Pergunte e responderemos. O nome já fala tudo, né? Você pergunta e a gente responde. Quando é alguma pergunta ligada à nossa fé, a gente usa a Bíblia, o Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja para responder. Quando é uma pergunta que não é diretamente ligada à nossa fé, a gente dá uma opinião. Aí fica com ela quem quiser. Agora, quando a igreja fala, aí nós temos que aceitar. Como diz Santo Agostinho, né? Roma locuta causa finita, né? Roma falou, encerrou a questão, né? Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe nessa tarde, nos ajude a fazer um programa de acordo com aquilo que Deus, a igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Temos amigos de Santo André, em São Paulo. Pode levantar o braço. Isso, está ali. Ipiranga, São Paulo. Viseu, Paraíba? Pará. Carrancas, Minas Gerais. Está aí. Torres, Rio Grande do Sul. Ok. Ribeirão Preto, São Paulo. Cachoeira Paulista. E Brasília, Distrito Federal. Faltou alguém? Faltou alguma cidade? Hein? Como é que é? Tá bom, depois vamos anotar isso aí direitinho para não falar errado. depois da produção anota, depois do intervalo eu falo. Se tiver mais gente, inclusive, a gente anota aí, tá bom? Então, tem mais gente aí. É uma alegria receber vocês aqui, vocês de casa que nos acompanham, e nós vamos responder as perguntas. Eu quero só mostrar 2 livros aqui para começar. Vocês estão vendo aqui esse livro que é sobre São José de Anchieta. Olha, eu gosto muito de livro de santos, até que eu estou escrevendo uma coleção de livros de santos. Por que eu escrevi São José de Anchieta? Olha, gente, eu mesmo não conhecia a grandeza desse homem. Veio para o Brasil com 19 anos de idade, veio lá da Espanha, das ilhas de Tenerife, morreu com 63 anos no Brasil, por volta de 1530. Foi o primeiro evangelizador do Brasil. Evangelizou os índios e também os portugueses que vieram para o Brasil, junto com o padre Manuel de Nóbrega. Uma história espetacular, milagres extraordinários. Um homem que entregou a vida para Deus, foi provincial jesuíta no Brasil, o primeiro provincial, primeiro ou segundo. Olha, vou dar só um dado interessante da vida dele. Ele num barquinho que ele chamava de, esqueci agora o nome, ele atravessava de Santo São Vicente até Recife, enfrentando tempestades. Para quê? Para fundar missões, né, jesuítas. Fundou a cidade de São Paulo, o fundador da cidade de São Paulo, né? E olha, podemos dizer que é um santo brasileiro, mas que nós não conhecemos direito. Vale a pena a gente conhecer esse gigante que foi São José de Anchieta. Está enterrado em Vitória. Quando ele morreu na cidade de Anchieta, né, no Espírito Santo. Os índios o carregaram 100 quilômetros, ele já morto numa maca, o carregaram de Anchieta até Vitória. Os índios o amavam profundamente. Vale a pena. E esse livro aqui, sobre a Universidade Católica. O que os papas ensinam sobre a Universidade Católica? João Paulo II, Paulo VI, Papa Francisco, Papa Bento. Por que esse livro aqui foi o Dr. Paulo César da Silva, que é um professor de filosofia, doutor em filosofia aqui da Faculdade da Canção Nova, que escreveu. Ele fez uma síntese, como deve ser uma universidade católica. Você sabe que diz as PUC, né? Pontifícia Universidade Católica. Pontifícia quer dizer ligada ao pontífice, ligada ao Papa. Mas tem muita pontifícia aí que já não é muito bem católica, não. Ensina coisas erradas, até aborto. Então o Dr. Paulo César escreveu esse livrinho para mostrar
o que os papas pedem de como deve ser uma universidade católica. Então, você que é jovem, estuda na Universidade Católica, lê esse livrinho para você cobrar aí das universidades católicas como deve ser uma universidade católica. Muito bem, vamos aqui. Eu quero colocar mais uma coisa. Estamos no mês de maio e a Canção Nova está fazendo uma promoção com 30% nos produtos para as mães, principalmente. Olha, está escrito aqui: livros, terços, vestido, batas e outros acessórios, 30% de desconto, até o final do mês, 31 de maio. Você pode entrar no site aí, loja.cançãonova.com, ou pelo telefone 12 3186 2600, ok? Também tem o porta a porta, né, da Canção Nova, que as pessoas vão oferecendo os produtos da Canção Nova. Na verdade, são evangelizadores porta a porta. Não é só um vendedor. Não, ele leva um produto de evangelização na sua casa, ok? Acolha esses verdadeiros missionários da Canção Nova, que são aí, que levam os produtos da Canção Nova de porta em porta. Ok, vamos às perguntas aqui. Tem a primeira pergunta da Kátia, via Facebook. Posso chamar minhas 2 irmãs para serem madrinhas de batismo e nenhum padrinho? Kátia, não pode. O Código de Direito Canônico, que é o documento que rege a vida da igreja, o código diz que tem que ser um padrinho e uma madrinha. Por quê? Porque eles substituem os pais. Não é que substituem, eles ajudam os pais. O pai e a mãe. Então, por isso é um homem e uma mulher. Na crisma, aí é um padrinho só. Se é um menino, é um padrinho. Se é uma menina, é uma madrinha. É o que o código coloca aí para nós, ok? Sérgio, de Taubaté, aqui em São Paulo, pergunta o seguinte: quando estou no estado de pecado, mesmo assim o meu anjo da guarda está comigo? O meu anjo da guarda não pode fazer nada para impedir que eu peque? Veja, o anjo da guarda, Deus, os anjos, fazem tudo para a gente não pecar. Agora, tem uma coisa que Deus não tira de nós, é a liberdade. Veja, por exemplo, o caso de Judas. Judas estava ali do lado de Jesus. E, no entanto, o que Judas fez? Traiu Jesus. Pedro, o apóstolo que o Senhor escolheu para ser o chefe da igreja, negou Jesus 3 vezes. E Jesus disse que tinha rezado por Pedro. Está lá em Lucas 22. Simão, Simão, eu orei por ti, porque Satanás quis te joeirar. Joeirar é jogar para cima, não é? E, no entanto, Pedro fez. Por quê? Porque Deus não tira a nossa liberdade. Entendeu? Então, a gente conta com a graça de Deus, mas tem a nossa vontade, a nossa liberdade, que Deus não tira. Isso é que é importante a gente saber. Deus faz a parte dele, nos dá a graça, mas a graça tem que ser correspondida pela natureza. Ok? Então, ele está perguntando se pecar, o anjo da guarda o abandona. Se está em pecado, o anjo fica com dificuldade para atuar. Por quê? A igreja ensina o seguinte: quando a gente está em estado de graça, ou seja, sem pecado grave, Deus habita em nós. Ok? É muito claro isso, isso é dogma de fé. Deus só não habita em nós se nós estamos em pecado mortal. Mas como é que eu faço? Eu estou em pecado e eu não posso me confessar rápido. O que eu faço? Eu faço um ato de arrependimento. Quando você cometeu um pecado, mas você se arrepende diante de Deus, mesmo antes da confissão, você já está perdoado. Então o anjo da guarda volta a atuar na sua vida. Não espere só uma confissão. Não, faça um ato de arrependimento sincero, profundo, diante de Deus, com o propósito de não querer pecar. Pronto, Deus volta a tua amizade. Depois você vai confessar, porque a igreja exige, e exige muito bem, que quem tem pecado mortal, para se confessar, para comungar, tem que confessar. Eu até escrevi um livrinho, até está aqui, olha, por que confessar, como confessar? Quem não sabe por que confessar, como confessar, esse livrinho aqui ensina você a fazer exame de consciência, né? Como você conversar com o padre. Não pode ser por telefone, não pode ser via internet, tem que ser pessoalmente, porque é sacramento, não é sacramental, ok? Muito bem.
uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente respeita. Sou casada há 2 anos, faço o MOB, Método de Ovulação Billings, o método Billings, método natural de controle da natalidade. Somente o meu marido trabalha, estamos apertados financeiramente, vivo com dificuldade, pois só temos relações sexuais nos períodos inférteis. Estou pecando tendo essa atitude? Não, o método Billings exige exatamente isso. Quem quer usar o método e é aprovado pela igreja, um casal que precisa controlar a natalidade, pelo menos por um período, 1 ano, 2 anos, não sei, o método Billings é exatamente isso. O casal só vai ter relações sexuais naqueles 4, 5 dias por mês que a mulher não é fértil, ok? Ou seja, nos 4, 5 dias ela é fértil, o restante do mês ela não é fértil. Então, o tempo em que ela não é fértil é muito maior do que o tempo em que ela é fértil. O tempo em que ela é fértil, onde aparece o chamado muco uterino, né? Ela percebe, né, seu órgão genital umedecido, espécie assim de uma clara de ovo, ok? Não tem cheiro, não tem mau cheiro, não. É o muco uterino, que permite com que o espermatozoide sobreviva até fecundar o óvulo. Nesses dias, ela é fértil. Então, se ela quiser engravidar, esse é um dia propício para a relação sexual. Se ela não quer engravidar, ela evita mais ou menos 4, 5 dias, cada mulher varia um pouco, mas pode ter relação nos outros dias. É o método da chamada ovulação Billings, MOB. Tranquilo, é isso mesmo, você está aplicando o método corretamente. Eliette via Facebook. Porque se diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Não é porque se diz, é Jesus que diz. Onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Sabe, gente, promessa de Jesus se cumpre. A gente pode não sentir a presença dele, mas ele está. Aí a pergunta continua. Se uma pessoa de uma família reza sozinha, como é que fica? Como explicar isso? Também Deus está com ela. Porque Deus, veja, é onipresente. Deus está em toda parte. Ok? Deus está aqui. Em toda parte. Eu rezo sozinho, Deus está me vendo, está me ouvindo. Se tem 2 ou mais, Jesus enfatiza uma presença especial a mais. Mas não quer dizer que quando eu rezo sozinho, Deus não esteja comigo. Está, claro, sem dúvida. Não é? São Francisco de Sales, doutor da igreja, quando ensina a gente a rezar, ele fala, antes de você começar a rezar, qualquer coisa, se ponha na presença de Deus. Ou seja, Deus está presente, aqui e dentro de mim. Então, eu vou me colocar em sintonia com Deus. Vou pedir perdão dos meus pecados. Aí eu começo a rezar. Ok? Por quê? Porque a oração é uma conversa com Deus. Né? Muito bem. Fábio de Guaratinguetá, via Facebook. Tem 37 anos, sou filho único e larguei tudo para cuidar da minha mãe. Ela tem esquizofrenia e psicose mental. Minha pergunta é a seguinte: com essa doença, como minha mãe fica diante de Deus sobre pecados e atitudes? Bom, Fábio, só há pecado quando uma pessoa tem consciência do que faz. Se a tua mãe tem esquizofrenia, psicose mental, só Deus pode julgar. Só Deus. Até que ponto ela tinha consciência para cometer algum pecado ou não? A igreja fala, para haver um pecado mortal, são precisas 3 coisas. Saber, querer e fazer. Saber que alguma coisa é pecado. Mas eu quero e eu faço. Bom, aí concretizou um pecado mortal. Se a pessoa não sabe, não tem consciência, não há pecado. Ok? Agora, julgar, só Deus pode julgar. Nenhum de nós, porque Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. É muito difícil julgar, só Deus pode fazer um julgamento correto. Tony, via Facebook, por que não posso me confessar online, por aplicativos ou mensagem? Posso ao menos me confessar por escrito, não lendo o que escrevi, mas o padre lendo? Bom, eu já mostrei esse livrinho aqui, porque confessar e como confessar. Aqui eu explico isso aqui,
o Tony. Agora, por que não pode confessar via, não sei, internet, telefone? Porque os sacramentos, todos os 7 sacramentos, exigem a presença do padre e do ministro. Por quê? Porque todo sacramento, ele tem um sinal que, aplicado o sinal, acontece a graça. Por exemplo, no batismo, o sinal, derrama água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode ser à distância. Como é que vai derramar água? Na Eucaristia, tem que ter o vinho e tem que ter o pão. Então, todo sacramento tem um sinal que tem que ser dado na presença, né, do fiel. Por isso que não pode ser à distância, não pode ser. O sacramental pode ser à distância. O que é o sacramental? Uma bênção que um padre dá. Pode ser pela televisão, pode, porque o sacramental não exige a presença real dos dois, um do lado do outro. É essa a resposta que a igreja coloca para nós, tá? Muito bem. Patrícia, via Facebook, me disseram que não pode casar no religioso depois que não é mais virgem. Isto é verdade? Não é verdade. Pode casar sim. Quanta gente aí teve relação sexual, gente, confessou, acabou o pecado. Acabou o pecado. Uma moça que teve uma relação sexual, se confessou, recebeu o perdão, ela passa a ser virgem de novo. Porque a virgindade não é só uma questão física, a virgindade é uma questão também espiritual, e mais importante, espiritual. Então, não tem isso de que a pessoa que não é mais virgem não pode casar na igreja. Não tem isso. Faça a sua confissão e acabou. Olha, tem um parágrafo, eu gosto de ler esse parágrafo aqui do Catecismo da Igreja, porque isso aqui eu acho que ele consola muita gente. O parágrafo do Catecismo, 982, até vou pegar aqui e vou ler. 982, ele diz assim, olha que coisa bonita. Ele fala assim, 982, cadê? Não há pecado algum, por mais grave que seja, presta bem atenção, que a igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mau e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Está aí, não tem pecado que a igreja não possa perdoar. Então, não é porque houve, né, um caso desse que não haja perdão. E o perdão de Deus é perdão mesmo, gente, apaga, ok? Nós temos que acreditar nisso. Cristo morreu na cruz para isso, derramou seu sangue para isso. A confissão, quando o padre dá absolvição, eu te absolvo de todos os teus pecados, pelo ministério da igreja, é o sangue de Cristo que lava a alma da pessoa. Não é brincadeira, não. Né? Muito bem. Eu tenho um livro que pode talvez ajudar nessas reflexões de casamento, tal, Sereis Uma Só Carne. Esse livro eu trabalhei durante 15 a 20 anos com curso de noivos, e é uma síntese aí que tudo que nós ensinávamos para os noivos está em vista do casamento. Então essas coisas todas aparecem muito aqui nesse livro, Sereis Uma Só Carne. Aliás, foi o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, deve ter mais de 20 anos. Muito bem, se Deus, o Diego pergunta o seguinte, se Deus não criou algo que pode fazer o mal, por que o mal existe? Por que nasceu em Lúcifer a maldade? De onde veio a maldade que tomou conta de Lúcifer? Essa pergunta aqui, Santo Agostinho já fazia para ele, de onde vem o mal? Se o mundo é tão bonito, as flores são belas, os pássaros são belos, as crianças, as mulheres, de onde vem o mal? Não pode vir de Deus, porque Deus só faz o bem. Então, de onde vem o mal? Aí Santo Agostinho se tornou maniqueísta, que era uma heresia, que dizia assim, existe o mal, sabe por quê? É porque tem dois deuses, tem um Deus bom e tem um Deus mau. Um Deus bom que criou só coisas espirituais, e um Deus mau que criou as coisas materiais. É por isso que há o mal e o bem. Santo Agostinho foi 9 anos maniqueísta, que era
uma seita gnóstica. Só que de repente Santo Agostinho começou a perceber que não respondia a outras perguntas dele, porque ele era um homem de uma potência intelectual. Aí ele encontrou o Evangelho, aí ele encontrou a igreja, aí Santo Agostinho se satisfez. Aí ele encontrou a resposta: de onde é que vem o mal? O mal não vem de Deus, o mal vem do pecado, desde o pecado original. E quer ver uma prova do pecado original? Eu costumo dar esse exemplo, não é fácil de entender. Você pega uma criancinha de 2, 3 anos de idade, ela não tem uso da razão ainda, então ela não comete pecado, mas ela não morde a irmãzinha, não bate com um pau na cabeça do outro, não é pecado, porque ela não tem uso da razão ainda. Então, de onde é que vem esse mal? Essa tendência da criança a ser às vezes egoísta, não é? O pecado original. Houve lá na origem da humanidade alguma coisa que estragou a natureza humana. E os nossos pecados pessoais. São Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado é o sofrimento, é a lágrima. Então, todo o sofrimento do mundo, se a gente for buscar a primeira causa deles, é o pecado. Não é só o meu pecado, eu não sofro só por causa do meu pecado, não, mas eu sofro por causa do pecado do mundo também. Desorganizou o mundo, ok? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está tudo direitinho, dirigindo seu carro aqui direitinho, de repente um maluco atravessa a pista lá porque está bêbado e vem e mata uma família inteira que está andando direitinho aqui. Não cometeram pecado nenhum, mas o pecado do outro. Porque a humanidade ela é unida, ela é solidária. O bem que nós fazemos age em todo mundo, e o mal que nós fazemos age em todo mundo também. Então, a razão do mal, de onde vem? Por que Lúcifer, agora aí vem um outro ponto muito importante. Por que o Lúcifer pecou? Se o Lúcifer era o anjo mais belo que Deus tinha feito, ele pecou por causa da liberdade dele. Eu tenho um livro sobre os anjos que explica isso com detalhes. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, esse livro aqui sobre os anjos, o que a igreja ensina sobre os anjos. O que os doutores da igreja ensinam do pecado de Lúcifer? Soberba, orgulho. Ele quis ser Deus, ele não aceitou, segundo os santos doutores, quando Deus mandou que adorassem o seu filho feito homem. Não, o filho feito homem, não, porque nós somos mais importantes que o homem, mas ele é Deus. Aí trombaram com Deus, foram expulsos do paraíso, porque quiseram ser como Deus. E isso que ele foi tentar Eva no paraíso depois. O que ele disse para Eva no paraíso? O quê? O Senhor diz que você não pode comer dessa fruta? Esse Deus é malvado, ele sabe que o dia que você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Aquilo que ele queria lá no céu, e foi expulso do céu por causa disso, ele quis fazer com que Eva caísse, e Eva caiu. Eva quis ser deusa. Eva cometeu o mesmo pecado de Lúcifer. Por isso foi expulso do paraíso, Adão e Eva. E o Adão também cometeu, o seu Adão não ficou isento não, porque ela levou a fruta para o Adão e o Adão comeu, e Deus tinha dito para Adão: não coma, porque o dia que vocês comerem dessa fruta da árvore da vida, vocês vão morrer. Deus tinha avisado, está no livro do Gênesis. Então, o pecado dos anjos, o pecado de Adão e Eva, o pecado de desobediência a Deus por orgulho. A gente deve aplicar isso para a vida da gente, sabe, gente? O pior pecado que existe para nós é o pecado da soberba, do orgulho. Gente que não quer aceitar o que a igreja ensina no catecismo. Ah, não, eu sei mais do que a igreja. A igreja fala uma coisa, mas eu quero outra. Soberba, orgulho. A humildade é a maior de todas as virtudes, dizem os santos. A gente tem que tirar isso como exemplo, sabe? Daí vem o mal do pecado. Muito bem, está na hora do nosso intervalo, vamos a ele. Depois eu vou responder as perguntas que vão chegar por e-mail, vão aparecer aqui no plasma, e o nosso querido bispo Dom Henrique Soares vai responder 2 perguntas também, ok? Espera aí que a gente volta já. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Bem, você sabe que a Canção Nova, ela se mantém só com as doações, né?
dos telespectadores, dos sócios contribuintes, dos colaboradores, e com a venda desses produtos de evangelização que você vê. É vídeos, é CDs, é camisetas, é livros, mas só coisas de evangelização. Ok? Então, a Canção Nova pede a sua ajuda. E a melhor maneira de você contribuir, se você tem conta bancária, é você contribuir pelo débito automático. Por quê? Primeiro, você não tem que ir no banco pagar boleto, você não esquece, porque você autoriza o banco todo mês sacar um dinheiro da sua conta e passar para a conta da Canção Nova. Terceiro, você é perseverante. Deus gosta muito da perseverança. Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. Sabe? A Canção Nova tem um grande problema, sabe qual é? Muita gente começa a contribuir e para. E não é todo mundo que para porque não pode. Claro, tem gente que para porque não pode, às vezes ficou desempregado, mas tem gente que para meio às vezes por relaxamento, esqueceu. O débito automático você não esquece. Desde que a Canção Nova estabeleceu o débito automático, que foi mais ou menos acho que no ano 2005, 2000, a minha contribuição é pelo débito automático, nunca eu esqueci, porque o banco faz essa transferência. E a Canção Nova precisa, ok? A Canção Nova gasta cerca de 25 a 30 milhões por mês. E não pense que é muito, não. Se você pegar uma televisão dessas comum aí que você assiste, pode ter certeza, gasta 100 milhões, 200 milhões. Porque os cachês dos artistas são altíssimos. Aqui não tem ninguém, artista não. Não tem ninguém aqui recebendo R$1 milhão de salário, não, como você vê aí em outras televisões. Aqui são missionários que trabalham. Mas assim mesmo, vocês estão vendo aqui 3 câmeras, são 3 funcionários. E tem mais uma porção aí. Tem mais de 1.000 funcionários na Canção Nova. Além de mais de 1.000 missionários. Esse povo todo tem que se alimentar, né? Ok? Ninguém vive só de ar, né? Mas para quê? Para evangelizar. Eu costumo dizer que a Canção Nova é um mutirão de evangelização. Ok? E a gente sabe que quem contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Está aí. Quanta gente, olha, quanto casamento foi restabelecido por causa da Canção Nova. Quantos jovens deixaram uma vida devassa, quem sabe droga, por causa da TV Canção Nova chegar na casa dele. Quanta gente recebeu a graça de uma cura através de uma missa. Eu não tive testemunho disso aqui. Né? Bom, muito bem. Então está aí. Fica aí uma sugestão, entrar pelo débito automático. Se você paga boleto, se quiser passar pelo débito automático, pode passar. É só ligar aqui para o telefone, o 123186-2600, e pedir, olha, eu quero passar a contribuir pelo débito automático. Pode. Muito bem. Antes de ir para as perguntas que eu já vou chegar ali, né? Vocês já estão vendo ali Dom Henrique, vai responder para nós 2 perguntas. A primeira é a seguinte: gostaria que o senhor falasse sobre os corpos incorruptos, os corpos dos santos que não se decompuseram. É a pergunta do João Rodrigues de Bonópolis, em Goiás. Solta aí para nós. Tudo com o chão molhado e com o lençol molhado, entendeu? Mas a preocupação maior é... Ok, estamos com um problema aí de técnica, eu vou ler a resposta dele aqui, que eu tenho aqui no papel, a resposta do Dom Henrique. Então a pergunta é essa: gostaria que o senhor falasse sobre os corpos incorruptos. Muitos santos estão com os corpos inteiros, né? Santa Bernadette, Santa Rita, tem muitos santos. Dom Henrique responde o seguinte: é milagre. Pode acontecer que a gente, abrindo o caixão, vai exumar e ele esteja incorrupto. Isto pode não ser um milagre, pode também não ser um milagre. Isto pode ser simplesmente porque ali impermeabilizou por algum motivo contra a dinâmica de degeneração que acontece de decomposição. Pode haver o caso de embalsamento, então aí não é milagre, tá certo? Pode ser porque se usou algum elemento no embalsamento e aí o corpo ficou incorrupto. Mas ele pode ser milagre realmente. Quer dizer, quando um corpo foi sepultado, não houve nenhum tratamento químico de embalsamento, e quando fez a exumação o corpo está inteiro, aí é milagre.
Aí realmente é milagre. Então, de modo sobrenatural, de modo que escapa às leis da natureza também, Nosso Senhor conserve aquele corpo intacto para mostrar a santidade daquela pessoa. Porque o pecado corrompe. Então, corpo corrupto em si não é uma grande coisa. Grande coisa é aquela pessoa ter crescido no caminho de Cristo até ser íntegra. Então, a integridade do corpo é para mostrar a integridade da vida. E depois também para mostrar o quanto o corpo é precioso e chamado à ressurreição. Mas, atenção, aquele corpo, mesmo incorrupto, está morto. Aquele corpo um dia será corpo de glória transfigurado no Espírito, né? Será transfigurado no dia da ressurreição. Só aí será corpo de ressurreição. Por enquanto, mesmo incorrupto, é um cadáver, não é um corpo vivo. O corpo humano é o corpo unido à alma, aí está vivo, é o corpo vivo. Então, está bem clara aí a colocação do Dom Henrique. Veja, se não houve nenhum tratamento químico de embalsamento, a pessoa foi sepultada e o corpo manteve incorrupto, é um sinal de milagre. Agora, muitas vezes houve um tratamento e a pessoa aí não é corrompido por causa do tratamento, aí não é milagre, ok? Mas ele lembra que é um cadáver, a alma não está ali, a alma está no céu, no caso dos santos, por exemplo, né? Segunda pergunta, vai aparecer a segunda? Vai? Ok, então, a pessoa nasce predestinada a ir para o inferno ou precisa lutar para ter o céu? Pergunta do Antônio Maurício de Içara, no Paraná. Vai? Não? Então vou ler. Muito bem. Infelizmente temos um problema aí na conexão aí do áudio do vídeo do Dom Henrique. Não tem problema. Então a resposta dele é o seguinte: as duas coisas não se excluem. Primeiro, ninguém nasce predestinado para o inferno. Isso aí é aquela teoria teoria protestante lá do Calvino. Isso nunca. Antes da criação do mundo, Deus nos predestinou a Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. É o que diz o capítulo 1 da carta aos Efésios. Deus nos criou para ele, para a glória, para a vida. Deus nos predestinou para ele. Então, não existe ninguém predestinado ao inferno. Agora, existe todo mundo predestinado ao céu, mas predestinado não quer dizer que você vai para o céu. Quando você se matricula em um curso, você está predestinado a tirar o diploma do curso, ganhar o diploma. Mas se você for até o fim, né? Se cumprir as obrigações, então Deus nos criou para ele. Mas você pode dizer, não quero. Veja, mas está predestinado a ele. Então Deus predestinou todo mundo ao céu. Agora, é preciso combater para chegar lá. Por quê? Porque Deus fez isso difícil? Não. Porque você e eu somos teimosos e queremos fazer do nosso jeito. A vida é minha, eu faço como eu quero. Mas assim, Deus não pode entrar em mim, porque eu já estou cheio de mim. Como é que Deus pode reinar em mim se eu digo, o dono da minha vida sou eu? Eu tenho que me esvaziar de mim para que Deus, reinando em mim, me dê a sua glória. Não é primeiro você que entra no reino do céu, é primeiro o reino do céu que entra em você. Não entrará no reino de Deus quem não deixar o reinado de Deus entrar em si. Aí está a luta. Está aí. Então, a resposta do Dom Henrique, que é bispo de Palmares, em Pernambuco, né? Dom Henrique tem um Facebook muito bom. Você está lá, Dom Henrique Soares, olha, ele tem muitas matérias interessantes que vale a pena a gente acompanhar. Ok? Muito bem, eu quero só mostrar aqui a vocês esta coleção de livrinhos que eu estou escrevendo. Por quê? Livretos que respondem a muitas dúvidas que o nosso povo tem. Por exemplo, por que ser devoto do coração de Jesus? Né? É um livrinho que explica isso. Como entender o livro do Apocalipse, que muita gente tem dúvida, né? Depois, qual a importância da oração? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como entender aquele negócio lá do Caim,
Abel, com quem Caim casou-se, não tinha mais ninguém, como entender o dilúvio, como entender aquelas 7 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, como entender essas páginas difíceis do Antigo Testamento, ok? Como ler e entender a Bíblia? Porque os católicos veneram imagens. Olha, tem cerca de 20 livros desses pequenos assim, é uma coleção, que é uma coleção chamada Formação Católica. Por quê? Porque muita gente tem muita dúvida sobre essas coisas. Então, estou escrevendo devagarinho, para tirar essas perguntas que eu recebo aqui. Quando a pergunta repete muito, eu estou transformando a resposta num livrinho, para facilitar para as pessoas, ok? Inclusive, estamos fazendo de maneira assim, bem prática, grampeado, para ficar mais barato, né, mais simples, entende? Para que as pessoas tenham dúvida. E junto com isso, eu tenho no meu site, Cleofas, um curso de teologia para você fazer pela internet. Okay? Quem quiser conhecer, é só entrar lá no site Cleofas, tem uma janelinha lá, escrito assim, Escola da Fé Online. Clica ali que tem todas as informações. É aula todo dia, de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira eu respondo as perguntas que os alunos mandam. Eu tenho mais ou menos 1000 alunos, né, que acompanham esse curso. Né? Estou agora dando a matéria curso bíblico. Estou explicando todos os livros da Bíblia, 73 livros da Bíblia, um por um, ok? E recebendo as perguntas, e vou respondendo as perguntas na sexta-feira. Muito bem, aqui 2 livros do Dom Henrique que respondeu a pergunta, né? A Caminho da Terra Prometida, é uma reflexão que ele faz em cima do livro do Êxodo, aqueles 40 anos que o povo de Deus atravessou o deserto em busca da Terra Prometida. É a nossa vida. Nós estamos numa caminhada nesse mundo em busca da Terra Prometida, o céu. Então, Dom Henrique faz uma reflexão muito bonita. E um outro livro dele que ele explica, não está aqui, o que é o final do mundo, a escatologia, os últimos acontecimentos, a morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, a segunda vinda de Cristo. Ele explica tudo isso num livro que ele chamou de escatologia. Escatologia é uma palavra grega, eschaton, que quer dizer os últimos acontecimentos. Bem, vamos aqui então, essas perguntas que chegaram por e-mail. O Porto José. Por que na história da criação, no início do Gênesis, não fala que Deus criou as águas? Fala assim. Primeira página, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem criou essas águas aí? Deus criou tudo a partir do nada. Fala assim. O Porto, presta bem atenção aí no primeiro capítulo do Gênesis, que você vai ver as águas aí sim que Deus criou. Ok? O que a igreja ensina sobre política e partidos políticos? Os seus membros podem participar de partidos políticos? Bem, Alcimar Oliveira. Alcimar, a igreja fala que quem deve participar da política são os leigos. O clero, o padre, o bispo não deve participar de partido político. Ele pode falar de política de modo geral, mas ele não pode dizer, olha, eu, bispo tal, quero que vocês entrem nesse partido, ou nesse, ou votem nesse candidato. Não, por quê? Porque o bispo, o padre, ele é pastor. Se o pastor, ele escolhe um partido, e quem não gosta daquele partido? Vai brigar com o padre, vai brigar com o pastor. Então, a igreja fala, quem tem que entrar em partidos políticos tem que ser os leigos. E olha, gente, a igreja incentiva os leigos a entrar na política. O Papa Francisco fala assim, a política é um meio alto de fazer caridade. Peraí, política, fazer caridade? A gente está com uma mentalidade errada de que a política é uma coisa feia, suja. Não. A política é uma coisa bonita e necessária. O que é uma coisa feia e suja? A politicagem. Não é o político que não presta, é o politiqueiro. Vamos separar as águas. O Papa Francisco fala, numa fala que ele fez lá em Roma, ele fala assim, os cristãos têm que entrar na política, têm que se meter na política, têm que trabalhar na política. E ele fala assim, a política está suja. Mas está suja por quê? Porque nós cristãos não entramos nela e não levamos para dentro dela o espírito evangélico? Ele faz essa pergunta. Ele fala, nós não podemos fazer que nem Pilatos e lavar as mãos.
jogar a política. Não, ele fala, nós temos que entrar na política assim, e levar para a política os valores do Evangelho. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma exortação apostólica, lá por volta de 1982, 83, chamada Christi Fidelis Laity, que em latim quer dizer os cristãos leigos. Foi depois de um sínodo que houve em Roma sobre os leigos. No número 42, não lembro direitinho, no número 42 da Christi Fidelis Laity, João Paulo II diz assim: os cristãos leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política. Os cristãos não podem correr da política. Não quer dizer que você tem que ser candidato, não, mas você tem que participar da política. Ou seja, na hora de uma eleição, por exemplo, orientar a sua família. Quem é o candidato que é bom, quem é o candidato que não é bom, quem é o que rouba, o que não rouba, quem é que é cristão, quem é que defende, né, valores cristãos, quem é que não defende. Isso é fazer política, a boa política. Por que o Papa fala que a política é um meio de fazer caridade? Por quê? Porque a política, qual é o objetivo da política? É o bem comum, é o bem de todos. Ora, o que a política faz? Quem é que pega todo o dinheiro que nós pagamos de impostos e vai aplicar? São os políticos, é o prefeito, é o governador, são os deputados que fazem as leis, os políticos. Ora, se eles usam o dinheiro dos impostos para o bem comum, para ajudar o pobre, a escola, a saúde, não sei, o saneamento básico, é caridade, a caridade social. Maravilhoso isso. Agora, o que está errado? É a politicagem, o politiqueiro que pega o dinheiro dos impostos, ao invés de aplicar para o bem comum, aplica para o bolso dele e manda o dinheiro para a Suíça. A propina, a corrupção. Agora, se o Evangelho entra na política, o Evangelho fala o quê? Não roubar. Mandamento da lei de Deus, não roubar, então eu não vou pegar um tostão que não é meu. É do povo, e tem que ser aplicado para o povo. Não é para eu empregar meus parentes, fazer nepotismo. Os papas pedem isso. Os cristãos entrem na política. Mas o Papa pede, não se corrompa, não se venda, não traia a igreja, não traia Jesus Cristo, não traia o Evangelho. Não é? Sabe, gente, ser sal da terra, ser luz do mundo, o que Jesus fala na oração sacerdotal dele lá, capítulo 17 de São João? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O cristão tem que estar na política, na economia, na indústria, no comércio, na universidade. O cristão leigo tem que estar em todas as atividades humanas. Eu diria, principalmente na política. Por quê? Quem comanda o mundo é a política. Quem decide as leis, quem decide são os políticos. Se a gente lavar as mãos, o que vai acontecer? Cai na mão dos maus. Os papas têm dito isso. É só ler a doutrina social da igreja. Muito bem. Beatriz de Abreu, por que é tão rejeitado bater palmas na missa, pois é gesto de alegria em estar na casa do Senhor? O Beatriz, acontece o seguinte, o missal romano não fala em palmas na missa. Então, tem gente que não aceita. Agora, o que eu tenho visto, e vocês também, tudo que é missa que eu vou tem palma. É raro uma missa que não tenha palma. Aí, o código não diz que pode, mas também não fala que não pode. Então, eu penso o seguinte, quem é que tem que decidir se pode ou não pode na sua diocese? É o bispo. Quando os documentos da igreja não falam que sim, que não, eu penso o seguinte, que tem bispo que não deixa. Eu conheço um bispo que não deixa bater palma na diocese dele. E conheço outros que deixam. Aí, não sou eu que vou dizer se pode ou se não pode. Eu acho que os bispos é que tem que resolver isso. Eu não conheço uma norma da igreja que diga que pode ou que não pode. O missal romano é omisso. Ele não fala em nenhum momento
O missal, ele detalha a missa direitinho, como é que a missa deve ser celebrada. Ele não fala em palma nenhuma vez. Por isso que muita gente não aceita. Mas eu tenho visto as palmas aí, muitas missas. Então, eu penso que o bispo de cada diocese autoriza ou não autoriza. Luciana de Azevedo, o que a igreja diz sobre o movimento da nova era, símbolos e marcos? Bom, existe um documento do Vaticano sobre a nova era, eu até publiquei esse documento, não estou com ele aqui agora, é um documento do Vaticano, mostrando os erros da nova era. A nova era é puro paganismo. Resumindo, o que é a nova era? A nova era é uma mistura de todas as religiões. Imagina que você pega o cristianismo, o budismo, o espiritismo, o hinduísmo, joga tudo no liquidificador e bate. Você faz um coquetel de religiões. É isso a nova era. É claro que não serve para nós, não serve para os cristãos, ok? Não tem Jesus Cristo como Deus, não tem a igreja como um valor absoluto, não acredita no Papa nem nada, então é um paganismo puro, que a igreja evidentemente rejeita. Mateus Chagas, por que a Bíblia Católica tem 73 livros e a protestante 66? Porque eles tiraram 7 livros da Bíblia. E por que tiraram? Vou explicar rapidamente. 100 anos depois de Cristo, os rabinos judaicos, fizeram um sínodo para decidir quais livros ficariam na Bíblia judaica. Isso 100 anos depois de Cristo, na cidade de Jânia, que hoje é Tel Aviv. E eles fixaram 4 critérios para que um livro tivesse na Bíblia judaica, não a nossa Bíblia. Então o livro tinha que ser escrito em hebraico, não podia ser escrito em grego. O livro tinha que ser escrito na Palestina, não podia ter sido escrito fora da Palestina. E tem livro nosso que foi escrito fora. O livro tinha que ser escrito até o ano 530, quando o povo voltou do exílio da Babilônia, e o livro tinha que estar de acordo com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Com isso, os judeus tiraram 7 livros. Quais são esses 7 livros? Macabeus 1. Bom, Macabeus 1, Macabeus 2 nem existia. Tiraram também Eclesiastes, Baruque, tiraram 7 livros. Isso os judeus, 100 anos depois de Cristo. A igreja não. A igreja seguiu a Bíblia completa, que foi uma Bíblia do Antigo Testamento, feita 200 anos antes de Cristo, em Alexandria, quando o rei do Egito trouxe 70 sábios da Palestina para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego em Alexandria. E eles traduziram todos esses livros que a igreja sempre seguiu. Quando veio a reforma de Lutero, 1517, os protestantes, a reforma protestante, ao invés de seguir a Bíblia que a igreja seguiu completa, eles seguiram a Bíblia judaica do Antigo Testamento, que tinha 6 livros a menos. Por isso, a Bíblia protestante ficou com 6 livros a menos. Porque não quiseram continuar seguindo a Bíblia que a igreja católica sempre seguiu até 1517, a Bíblia completa. Eles preferiram seguir a Bíblia judaica. Quer dizer, não tem sentido. Esses 4 princípios que os judeus fixaram eram princípios nacionalistas, não eram princípios teológicos. Aí ficou essa diferença, ok? Eu tenho um livro, ele acho que está aqui na prateleira aqui. Não está. É um livro que eu explico isso, um curso bíblico em livro, Escola da Fé, volume 2, em que eu explico isso detalhadamente. Muito bem, pode passar. Rafael Henrique. Por que os adventistas? Existe algum impeditivo para os cristãos praticarem as artes marciais? Rafael, eu nunca vi um documento da igreja dizendo que não pode usar artes marciais. Eu não entendo bem de artes marciais. Aquilo que não é prejudicial à saúde, a igreja não proíbe. Não sei, antigamente, no meu tempo de jovem, eu lutava muito judô, jiu-jitsu, até difícil de falar. Ele lutava, gostava, brincava, não tinha mal nenhum. Então, o que não é prejudicial à saúde, à fé, a igreja não proíbe. Eu não entendo bem de artes marciais, não sei dizer se possa ter alguma coisa negativa ou não, não sei dizer. Mas se não houver nada violento contra as outras pessoas, tal, não sei o quê,
Ok? Agora, não conheço nenhum documento da igreja que fale sobre isso. Fernando Maues. Por que os adventistas continuam a guardar o sábado? Se Jesus disse que o sábado foi feito para o homem. Bom, não é só os adventistas, né? Normalmente, os evangélicos, muitos deles guardam o sábado, mais os adventistas, né? Mas tem outros grupos também. Bom, nós católicos guardamos o domingo, porque o Cristo ressuscitou no domingo. O domingo, a igreja diz, é o primeiro dia da nova criação, libertada do pecado pela ressurreição de Cristo. Então, a igreja celebra no domingo. E os apóstolos celebravam no domingo. A missa é só pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver aqui. Por que os apóstolos celebravam no domingo? Exatamente, aprenderam com Jesus. Você pega aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Olha aqui. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. O segundo é a segunda-feira. Por que segunda-feira, terça-feira? Porque antigamente, quando não tinha geladeira, o povo fazia a feira todo dia. Era, para não estragar. Então tinha a primeira-feira, segunda-feira do dia. A primeira-feira virou o domingo. Dominus, que quer dizer o dia do Senhor. Domingo vem de Dominus, que quer dizer dia do Senhor. Então, olha aqui. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. O que era partir o pão? Eucaristia, a missa. Está aqui. Atos 27. Então, não é a igreja que inventou, os apóstolos celebravam a missa no domingo. É isso aí. É para encerrar, né, Bruno? Chegamos ao final do programa. É uma alegria receber vocês que estiveram aqui, vocês de casa que acompanharam. Quero terminar mostrando um livrinho que eu gostaria que vocês lessem. Não sei nem onde é que eu deixei ele. O livro do nosso querido São José de Anchieta. Olha, um santo, né? Está aqui, está na minha frente, eu não estou vendo. Olha, gente, esse homem veio jovem para o Brasil com 19 anos. Deu a vida pelo Brasil, morreu com 63 anos, evangelizando, foi o primeiro evangelizador do Brasil, fundou a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina hoje. Agora, o que tem de milagre maravilhoso aqui, né? Foi canonizado pelo Papa Francisco, vale a pena a gente conhecer a sua história. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.